Olá, gente! Eu sou a Cláudia Quinieri e você está no canal Momento Literário. Seja muito bem-vindo! Hoje nós vamos conversar sobre um livro incrível de um autor extraordinário, um grande gênio. O Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Vamos lá comigo? Então, gente, Ensaio sobre a Cegueira. Este belo livro foi o 9º livro publicado pelo autor português José Saramago. E nós podemos dizer que este é o livro mais lido de José Saramago, porque foi através deste livro, desta obra, que Saramago recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Saramago foi, então, o único autor de língua portuguesa a receber um prêmio de Nobel de Literatura, o que é uma justiça, né? Quando nós falamos de Saramago, por ser um gênio, um escritor extraordinário, mas uma injustiça com tantos outros escritores extraordinários que nós temos aqui no Brasil e nos países que falam língua portuguesa, não é mesmo? E, gente, eu confesso que quando eu li o livro O Ensaio sobre a Cegueira, eu pensei muito na Metamorfose de Kafka, porque Saramago parte de uma premissa absurda. No caso da metamorfose, um homem acorda do nada, transformado num inseto, e ele vai contando, né? A Kafka vai contando as alterações que este homem vai vivendo ao longo da sua vida e as consequências que ele tem na vida por ter se transformado num inseto. Então, gente, Saramago em seu livro também parte de uma premissa absurda. Imagina só, todos em uma cidade indeterminada, que ele não coloca nome nenhum de cidade, nenhuma, ou seja, uma cidade que não tem, poderia ser em qualquer lugar, poderia ser aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, né, onde eu moro, a cidade onde eu moro, e ele vai contando como as pessoas que até então eram normais, não tinham nenhum tipo de enfermidade na vista, começam a ficar cegas. E, gente, não é uma cegueira normal essa tal que nós conhecemos, né? A ausência de luz. Não é essa cegueira que Saramago se refere. Aqui, ele se refere a uma cegueira branca, como se fosse uma cegueira leitosa, sabe? Como se você estivesse enxergando tudo branco, leite. Então, deixa eu contar para vocês mais ou menos como é o desenrolar dessa história. Um homem está dirigindo num dia normal, num trânsito muito agitado, e de repente ele para num semáforo, né? O semáforo está lá vermelho, ele para, o sinal abre e ele não anda, e os carros começam a buzinar atrás deles, vambora, vambora, vambora. E o homem não consegue andar com o carro porque ele descobre que está cego. E ele começa a gritar, eu estou cego, eu estou cego. E aí as pessoas começam a agitar e as pessoas começam a sair dos seus carros, incomodadas com aquela situação, uns querendo que o cara parasse, saísse do caminho mesmo. E até que um outro homem chega e fala, não, eu vou te ajudar, onde é a sua casa? Eu te levo na sua casa. E ele vai, pega o carro do homem cego, leva-o até a casa dele e deixa ele no meio da rua e rouba o carro do homem. Com isso, o homem fica lá no meio da rua, vem outro homem e o ajuda também, leva-o até a sua casa de fato, e sua esposa não está em casa, ela está trabalhando, ainda não chegou, e este homem o conduz para dentro da sua casa, pergunta se ele quer alguma coisa, mas ele já estava assustado com tudo que havia acontecido, inclusive com o roubo do seu carro, porque, né, o homem se propôs a ajudá-lo, mas acabou furtando o carro dele. Ou melhor, roubando o carro dele, né? Então ele, não, muito obrigada, minha esposa tá chegando. E ele dispensa o rapaz, a esposa chega e ele está deitado, né? E a esposa pergunta, amor, o que está acontecendo? Ele conta o que está acontecendo, fala que ele está cego. E a esposa dele rapidamente liga para o oftalmologista. E no dia seguinte, eles vão até ao consultório do oftalmologista. No consultório do oftalmologista tem algumas personagens emblemáticas, né, que vão fazer parte de toda a história. É importante dizer que ninguém nessa história tem nome, tá, gente?
Saramago não coloca nome nas pessoas. Ele chama as pessoas pelas suas características e não pelos seus nomes. Então, nós vamos ter a rapariga dos óculos escuros, nós vamos ter a mulher do médico, o primeiro cego, a mulher do primeiro cego. E é assim que as pessoas vão ser reconhecidas durante todo o livro. Ninguém vai ter nome, identidade neste livro. Então, este primeiro cego entra no consultório do oftalmologista, o oftalmologista examina, faz todos os exames e vê que o homem não tem problema algum, que nada justifica aquela cegueira que ele está descrevendo. E ele manda o rapaz para casa e fala, olha, de repente isso vai passar, tá? Mas eu vou fazer um estudo, vou ler, vou tentar me inteirar desse assunto para te dar uma resposta do que está acontecendo, mas no meu ponto de vista aqui, os exames que eu fiz, não está acontecendo nada que justifique essa cegueira. E esse homem volta para casa, o oftalmologista fica muito encucado com aquela história toda, também volta para sua casa depois de ter atendido todas as pessoas que estão no consultório esperando para serem atendidas. E ao chegar em casa, ele conta para sua esposa, né, o que aconteceu, ele fica muito intrigado e muito incomodado com aquilo que tinha acontecido. E tudo bem, estuda, procura saber, vai dormir. E no dia seguinte, quando ele acorda, ele também está cego. E todas as pessoas que estavam naquele consultório também ficam cegas. Apenas uma pessoa não fica cega, que é justamente a mulher do oftalmologista. E da mesma forma que essa cegueira não se explica, né, que não tem explicação, né, do porquê que as pessoas ficaram cegas, também não tem explicação para essa mulher ser a única a não ficar cega, a não ter ficado cega. Bem, gente, acontece que a cegueira vai se espalhando e o governo resolve, então, pegar todas essas pessoas que estão ficando cegas porque vira uma epidemia e todo mundo fica com muito medo, muito assustado, e as autoridades resolvem levar todas essas pessoas que estão ficando que ficaram cegas para um manicômio abandonado, né? Então, o governo pega todas essas pessoas e coloca dentro desse manicômio, tá? E coloca o exército para tomar conta dessas pessoas. E a ordem é, ninguém pode sair em hipótese alguma. Se sair, atirem, matem a pessoa. Então, gente, o que acontece dentro desse manicômio é algo assim muito desumano, porque a comida que essas pessoas recebem é uma comida muito escassa, porque todo mundo está com muito medo, é uma comida muito... para ser realmente dividida, eles têm o mínimo de higiene, né? E a coisa só vai piorando porque são pessoas que ficaram cegas de repente, então elas não sabem lidar com essa cegueira e cada vez mais pessoas vão chegando, né? Eu não quero dar spoiler, não quero falar muito sobre essa história porque você precisa ler esse livro vai mudar a sua vida, esse livro mexe muito com as nossas emoções e com a questão da nossa humanidade, sabe? Ele mexe muito com a questão do nosso olhar sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre o que é ser bom, sobre o que é ser ruim, sobre a natureza humana. Então, essas pessoas, elas estão vivendo dessa forma catastrófica, né? Perderam a visão, perderam as suas casas, perderam a sua privacidade, estão convivendo com um monte de gente que elas não conhecem, que elas não sabem de onde vieram, que estão cegas também, e assim, ninguém está acostumado com aquilo, então aquilo começa a ficar tudo sujo, imundo, a comida começa a ficar escassa, a comida começa a não dar para todo mundo, cada vez menos comida chega e eles lá dentro se dividem em dois grupos, né? O grupo das pessoas que são boas e o grupo das pessoas que são ruins. Lá eles dividem, eles fazem dois grupos. Esse grupo de pessoas ruins começam a exigir que as pessoas melhores, as pessoas boas, paguem para ter esses alimentos. Então eles pegam todo o alimento
e falam, se vocês quiserem comer, vocês vão ter que dar tudo que vocês têm. Então as pessoas começam a dar todos os seus pertences, tudo que elas têm de valor para essas pessoas. Agora, olha só, né, como Saramago é incrível. Ele utiliza, né, uma situação onde as pessoas deveriam se unir para que elas pudessem sobreviver, e ele mostra como o ser humano é cruel e egoísta, ao ponto de se aproveitar do outro que está passando pela mesma situação que ele está passando. E isso é muito real na nossa vida, né? Nós vemos pessoas aí egoístas ao ponto de só pensarem no próprio umbigo, só olharem para o próprio eu, e a gente não pensa nas outras pessoas, nos sentimentos das pessoas. Muitas vezes nós fazemos isso, não é mesmo? A gente vê aí na política, no cenário político, no cenário social, tantas injustiças acontecendo, e até mesmo nos cenários particulares, nas nossas vidas particulares, nós vemos tantas injustiças acontecendo, né? Pessoas virando as costas sem motivos, não sabendo conversar, não sabendo valorizar, né, o lado humano da pessoa, porque assim, nós somos seres humanos, assim como todos, nós somos iguais, e nós temos as mesmas necessidades, os mesmos sentimentos, nós temos as mesmas vontades muitas vezes, e nós precisamos nos unir e não nos separar, principalmente quando nós estamos na mesma situação. E ser humano significa que nós estamos todos na mesma situação, porque quando acontece alguma coisa, né, como foi a pandemia da Covid-19, que foi algo completamente inesperado, ninguém esperava por isso, só existia na ficção mesmo, nós não tínhamos de forma alguma, nós não conseguíamos imaginar que isso pudesse acontecer de fato, né? E nós pegamos assim tantas coisas que aconteceram na própria pandemia da Covid-19, pessoas se aproveitando de recursos que eram enviados para os seus próprios, para tirar proveito, e pessoas morreram, enfim, não quero entrar no mérito do assunto, mas é o que acontece aqui no nosso livro. As pessoas começam a se aproveitar das outras pessoas que estão passando pela mesma situação. E então essas pessoas dão tudo que elas têm, só que as coisas que elas têm acabam. E gente, eu prometo, eu não vou dar mais spoiler, é a última coisa que eu vou falar, tá? Se você quiser, fica à vontade, pode parar o vídeo, mas quando acaba tudo que essas pessoas têm de algum valor que elas podem oferecer para essas pessoas, para esse outro grupo de pessoas ruins, essas pessoas ruins exigem que eles deem as suas mulheres. Ou seja, eles pedem as mulheres em troca de comida. E é isso mesmo que você está pensando. As mulheres, elas têm uma discussão lá, tem uma briga lá entre eles. Eu não vou, eu vou, eu não vou. A rapariga dos óculos escuros diz, eu vou por todo mundo. Não é justo você ir sozinha. Então, um homem chega e fala, vocês têm que ir. Vocês têm que ir, vocês são mulheres, vocês têm que ir. E uma outra mulher fala, e se fosse vocês, e se eles estivessem exigindo os homens, o que você faria? E ali se encerra a discussão. Fato é que todas essas mulheres vão para serem, né, para esse sacrifício, elas são estupradas de todas as formas, das piores formas possíveis, são usadas e abusadas. E uma dessas mulheres, ela acaba morrendo, porque elas são estupradas por todos os homens que estão ali, ela acaba morrendo, e o corpo dela é arrastado por essas mulheres. E o que esses homens dizem, né? Eles viram para essas mulheres e falam, quando veem que essa outra mulher morreu, eles falam, nossa, que pena, agora da próxima vez vocês vão ter que fazer o trabalho dela também, vão ter que trabalhar mais, vão ter que se esforçar mais. Só que eles não sabem que a mulher do oftalmologista não é cega. E ela consegue perceber quem é o líder, né? O líder daquela gangue, né? Daqueles homens, daquelas pessoas ruins.
e ela arruma um plano lá e eu não vou contar, eu não vou dar spoiler, eu não vou falar mais nada, gente, mas a única coisa que eu digo é que esse livro, como eu já falei antes, é um livro que muda a nossa perspectiva, é um livro que muda a nossa visão de mundo. É incrível como esse autor, esse gênio, coloca essa questão mesmo da cegueira humana, sabe? Porque, na verdade, a cegueira de Saramago faz referência ao egoísmo, à intolerância, à indiferença, à crueldade de uma sociedade que cada vez fica mais cruel e mais cega. E uma curiosidadezinha sobre esse livro aqui, né? Que contam que Saramago teve a ideia de escrever esse livro quando ele estava no restaurante, esperando seu prato ficar pronto, quando ele pensou: e se todos nós fôssemos cegos? E aí a resposta veio na mente brilhante de Saramago: mas todos nós já somos cegos. E o curioso é que Saramago era ateu e ele não concebia qualquer possibilidade de divindade e de vida após a morte. Mas a sua literatura transcende esse lado ateísta de Saramago e vai mostrar justamente o lado sobrenatural da realidade, o lado fantasioso, impossível de acontecer. Mas, contudo, quem de nós poderíamos supor que um dia uma pandemia como a da Covid-19 em 2020 poderia vir sobre nós, poderia matar tantas pessoas, que nós estaríamos aqui para contar essa história. Essa história. E a história das nossas vidas, de como nós sobrevivemos a toda essa loucura que foi a pandemia da Covid-19. É isso, eu estou muito feliz por ter falado sobre ensaios sobre a cegueira, feliz por ter enfim, realizado essa resenha que estava muito dentro do meu coração. Eu estou um pouco sumida, mas eu agora vou começar a aparecer mais. Isso é o que eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de compartilhar com vocês as minhas leituras. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês leiam. Por favor, curta o meu canal, se inscreva no meu canal, compartilhe, dê um like, tá bom? Para que a gente continue esse trabalho, para que esse trabalho cresça. Eu preciso da sua ajuda, ok? Um super beijo e até mais!